apelo aos motoristas de ônibus. Roda a vinheta. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, canal do Milp, onde eu conto histórias e coisas engraçadas às vezes que acontecem e faço apelos para algumas empresas, algumas coisas, né? Para resolver os nossos probleminhas aí do dia a dia de quem não enxerga bem. Hoje o apelo vai para os motoristas de ônibus. Meus amores, a gente ama vocês, cara. Por que vocês fogem? O motorista de ônibus passa voando, faz... Sumiu, não deu pra eu ler. Não consigo ler o nome do seu busão. Vou explicar uma coisa pra vocês. Eu não sei porquê, mas... Na verdade, eu perguntei uma vez pra minha oftalmologista. E atenção, pessoas que enxergam, entendam isso. Que enxergam 100%, tá? Eu enxergo, graças a Deus, mas não enxergo 100%. Uma vez eu perguntei pra minha oftalmologista na época e falei assim: ai, doutora Marília, sabe que eu tenho um problema muito sério? Eu não entendo o que acontece. Porque, por exemplo, o ônibus, ele passa e aí ele tem as letras e tem os números. Eu não consigo ler os números do ônibus. Aí ela falou assim: você não consegue ler nem as letras? Aí eu falei: como assim? Aí ela falou: você não consegue ler as letras. Aí eu falei: como assim eu não consigo ler as letras? Eu sei que busão que é, então eu consigo ler as letras. Ela falou: não. Você consegue achar, mais ou menos, o que é algumas letras. E aí você junta no cérebro, seu cérebro reverte, e aí você monta a palavra. E aí você sabe qual ônibus é, mas você não consegue enxergar todas as letras. Porque nos exames que a gente faz aqui, você não enxerga todas as letras. Aí eu falei assim: olha só... Ou seja, então vamos lá. Olha aqui, motorista de busão. Eu amo vocês, porque eu pego muito vocês, né? Todo mundo que tem problema de visão, não sei se vocês sabem, brasileiros, né? Pelo menos de quem é de São Paulo. Não conheço o resto do Brasil, mas quem é de São Paulo tem uma autorização para pegar a condução. Tem uma carteirinha para pegar a condução gratuita. Então, a gente pega ônibus e metrô gratuito. E a gente tem uma dificuldade de pegar ônibus, por quê? Por exemplo, se eu for morar em algum lugar diferente, eu prefiro que seja perto de estação de metrô, não perto de ponto de ônibus. Por quê? Porque pra mim, ponto de ônibus é uma coisa muito complicada, porque passa um monte de busão e eu não consigo saber qual é qual. E eu tenho um quesito que chama vergonha. Muita vergonha, de verdade. Eu morro de vergonha de pedir pra alguém ler pra mim. O que eu faço? Eu me aproveito dos outros. Quando as pessoas dão sinal, eu fico, opa, agora vai parar. Aí, quando o ônibus tá chegando perto, aí eu leio, entendeu? Agora, se você tá sozinho no ponto, aí não tem solução, gente. O que eu vou pedir para os motoristas de ônibus lindos, maravilhosos? Quando vocês estiverem passando no ponto de ônibus, passa um pouquinho mais devagar. Só isso. Só um pouco. Quando você vê que tem um ponto de ônibus, não faz assim, ó. Porque quem não enxerga, até quem enxerga já perdeu o ônibus, com certeza, por causa disso. Mas quem não enxerga não consegue nem ler, porque não dá o tempo do espaço que a gente enxerga, entendeu? Capiche? Então, motoristas de ônibus, por favor, só peço uma coisa pra vocês. Passa um pouquinho mais devagar no ponto. Porque tem aplicativo, tem todas essas coisas. Só que às vezes vem 3, 4 ônibus e aí eu tenho que adivinhar qual que é, entendeu? Vou contar uma história que aconteceu na semana passada, semana retrasada. Eu fui trabalhar, normal. Só que o Bruno Covas, aqui em São Paulo, fechou tudo. Então, tinha muito pouca gente na rua. Quando eu fui voltar pra casa, eu estava no ponto de ônibus esperando o ônibus. Eu pego no ônibus, num ponto de ônibus, que muitos ônibus servem pra mim. Parece um trava-língua, né? Muitos ônibus servem pra mim. Por quê? Porque eu vou até o metrô Anhangabaú. E vários ônibus param lá no metrô Anhangabaú. Então, praticamente, é assim. Elisa,
é laranja, pode dar sinal, provavelmente serve, porque só tem 2 que são laranjas que não servem. Aí tá, beleza. Só que estava muito escuro, então eu não tava conseguindo enxergar a cor do ônibus. E, porque tava tudo fechado, não tinha gente no ponto de ônibus, só tinha eu e umas 2 pessoas. E essas 2 pessoas não iam pegar o busão que eu ia. O que aconteceu? Perdi 2 busão. Por quê? Eu dei sinal pra um. Aí quando ele começou a parar, porque aí quando você dá sinal, aí eles diminuem a velocidade. Mas é mó chato, sério. Eu morro de vergonha, assim. Eu faço isso porque é o jeito que eu tenho pra fazer o ônibus vir mais devagar. Mas eu detesto dar sinal, aí quando o ônibus tá chegando perto, fazer assim, ó, que não é. Porque daí eu consegui ler, tipo, a 4 metros de mim eu consegui ler e aí eu vi que não é. Porque o que acontece? Não sei se na sua cidade é assim, mas aqui em São Paulo passa primeiro... Eu não sei qual que passa primeiro, mas passa um número grandãozão que eu não enxergo. E eu não consigo decifrar, segundo minha médica, eu não enxergo tudo que tá escrito. Eu decifro, lembra disso? Então, quando é número, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 52, 31. Tipo, tem um monte de número de ônibus. Eu não faço a mínima ideia qual o número que é que tá escrito ali pra eu poder adivinhar, né? Então, por exemplo, eu pego um que chama Praça Ramos. Se eu percebo que tem 3 letras que parecem letras A, aí eu falo, deve ser o Praça Ramos, é o do sinal, entendeu? Mas, como eu primeiro passo o número, e aí quando vai trocar pra letra, o ônibus já passou. Aí eu não consegui ler. Aí o que acontece? Quando passa do meu lado, você consegue ler a plaquinha, né? Aí tá lá escrito Anhangabaú, servia, pô. Eu perdi 2 ônibus, um atrás do outro por causa disso. E como no ponto que eu tava, porque tava tudo em lockdown, não tinha ninguém para dar sinal. Normalmente lá tem bastante gente, as pessoas vão dando sinal e eu vou procurando qual ônibus serve para mim, entendeu? Porque as pessoas, geralmente alguém dá sinal para onde eu vou, porque ali tem muita gente. E enfim, meu pedido é esse, ainda mais de manhã cedo. Eu tenho uma coisa que chama fotofobia, não sei se vocês têm, mas eu tenho um problema que chama fotofobia, por isso esses óculos são cinza, para me facilitar enxergar. E por isso eu não uso o ring light. Eu até tenho o ring light, mas eu tenho para gravar outro tipo de vídeo. Na minha cara eu não consigo gravar, eu fico totalmente cega. Então, o que acontece? De manhã, por exemplo, aí que eu não consigo ler mesmo, entendeu? Porque você acaba de acordar, o olho ainda não tá bem acostumado, aí você vai no ponto de ônibus e aí passa um monte de busão um atrás do outro. Meu, sério, ainda bem que eu pego metrô só pra ir trabalhar. Eu pego metrô e trem, mas eu não pego ônibus. Às vezes, se eu quiser, é que tem 2 caminhos diferentes. Eu posso pegar ou 2 metrôs e um trem, ou eu posso pegar um metrô e um ônibus. Só que de manhã eu prefiro pegar os metrôs e o trem. Por quê? Primeiro porque eu ganho 5 minutos, eu não sei explicar por quê, mas é 5 minutos mais rápido. E depois porque eu não tenho que ficar no ponto esperando o ônibus, tentando ler a porcaria do nome do ônibus. Mas na volta, é mais rápido voltar de ônibus. Também não sei explicar por quê. Eu já contei no relógio e é 15 minutos mais rápido de ônibus. Eu não sei por quê. Na ida é mais rápido de trem e na volta é mais rápido de ônibus. Não sei te dizer, mas eu moro em São Paulo, então você sabe. Você sabe que todo paulista usa essa desculpa. É São Paulo, né? Pô. Então, é isso. Às vezes não tem muita explicação. Só explica que é São Paulo. Então, na volta eu pego o ônibus. Só que na volta eu pego o ônibus num ponto que tem sempre muita gente. E os ônibus acabam parando um atrás do outro, inclusive. Às vezes fica uma fila de 4 ônibus, porque várias pessoas dão sinal. Só que eu tenho que saber qual que é o meu, né? E ainda bem, muitos servem para mim. Mas por favor, gente, motoristas queridos, se vocês virem que vocês vão passar por um ponto que tá vazio praticamente, passa um pouquinho mais devagar para dar tempo de trocar os números pelas letras. Ainda mais se tiver gente de óculos no ponto de ônibus, a pessoa não vai conseguir ler e vai te dar sinal à toa e vai dizer assim, ó, depois. E eu sei que isso deve ser uma coisa chata, porque você tá lá parando o ônibus, aí a pessoa fala que não é aquele, né? Enfim, gente, esse era meu recado pra hoje. Espero que vocês tenham gostado.
espalha aí pros motoristas de busão, por favor. E fiquem com Deus. Tchau, até o próximo vídeo.